Irmãos, nós vamos estudar esse texto de Gálatas 2:20 e eu gostaria de falar sobre o valor do cristão. Em que consiste o valor da sua vida? Nós temos valor, cada um tem valor, né? Inclusive tem até um hino que diz assim, quero que valorize o que você é um ser, você é alguém, o Espírito Santo mora em você, mais ou menos assim que diz o hino. Ou seja, o seu valor está no fato de o Espírito Santo morar em você. Porém, nós vivemos numa sociedade apóstata, uma sociedade completamente cujos valores são outros. Os valores são outros. Se você fizer uma pesquisa, vai verificar que as pessoas acham que o valor dela está no fato de elas terem muito dinheiro ou ter algum dinheiro. O valor delas está pelo fato de ter bens materiais. Então, essa pessoa tem um valor inestimável, um valor maravilhoso, porque ela é vencedora, porque ela conquistou, é conquistadora, tá vendo? Olha como ela tem, como essa pessoa é rica, é poderosa, tem um comércio poderoso, tem uma casa na praia, essa pessoa tem, e por aí vai. Então, essa pessoa, ela tem um valor inestimável. Bom, isto aí, nós sabemos, é o que a sociedade apregoa, é o que a sociedade, é o que o mundo, melhor dizendo, vamos trocar a palavra, mundo, pensa sobre o valor das pessoas. Irmãos, isso é quase que inconsciente. Até nós, evangélicos, filhos de Deus, muitas vezes pensamos assim. Veja se não é verdade. Quando nós nos deparamos com pessoas ricas da nossa sociedade, nós tendemos a pensar o seguinte: poxa, essa pessoa é realmente respeitada, essa pessoa é vencedora. Ou então, quando nós encontramos uma pessoa bem pobre, paupérrima, aí a gente começa a, quem sabe, a pensar mal da pessoa. Ou, em outras palavras, nós estamos com o mesmo pensamento, a mesma ideia do mundo. A mesma ideia do mundo. O mundo tem esta ideia e nós estamos copiando o mundo, achando que o valor das pessoas está no fato de elas terem um cabedal de valor, de dinheiro bem grande, né? Uma conta bancária gorda, bens materiais por toda parte. Veja, eu não estou aqui dizendo que os bens materiais são errado em si. Eu não estou dizendo aqui que adquirir dinheiro, que a pessoa até rica, seja errado. Eu não estou falando isso, até porque a Bíblia nos mostra pessoas ricas. Você vai para Abraão, ele era riquíssimo na sua época, era um homem poderoso. Você vai para Jó, era um homem multimilionário. Jó era riquíssimo. Você vai para Davi, também, da mesma forma. E Salomão, nem se fala. Provavelmente o homem mais rico dos seus dias. Porém, nós precisamos entender que a felicidade do homem, o valor do ser humano, não pode consistir no fato de ele estar bem financeiramente falando. É bom que todos estejamos bem financeiramente, seria bom que nenhum de nós passasse nenhuma necessidade, seria bom, seria ótimo. O problema é nós pensarmos que a nossa felicidade consiste no fato de nós termos bens materiais. Talvez alguém possa também imaginar que a sua felicidade ou o seu valor esteja no fato de que essa pessoa tenha
conhecimento, muito conhecimento. Repito, faço a mesma análise. Conhecimento é importante, aliás, é sobre isso que nós vamos estudar na revista Conhecimento de Deus. Porém, o mundo tem um conhecimento deturpado de Deus. Portanto, a felicidade da pessoa não está no fato de ela ter muito conhecimento, até porque a filosofia deste mundo é contrária à palavra de Deus, contrária ao conhecimento de Deus. De maneira que nós vemos, nós convivemos com pessoas muito simples, pessoas que têm pouco conhecimento intelectual, mas que têm um conhecimento extraordinário do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que amam a Cristo, pessoas que adoram o seu Salvador e que não perdem reuniões estudando, orando, se dedicando, pessoas que até sentem uma certa dificuldade intelectual para compreender as mensagens bíblicas, mas que têm um amor extraordinário comprometido com o Senhor. De maneira que nós não podemos pensar que o nosso valor está no fato de que tenhamos conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é excelente. Aliás, nós devemos aproveitar a nossa capacidade intelectual para conhecermos a Deus. Porque a própria Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Redentor. O Senhor Jesus Cristo, numa outra ocasião, falou lá em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo em quem enviaste. De maneira que nós precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos ter um conhecimento real, vivencial, para que nós sejamos salvos. Não é um conhecimento intelectual apenas, porque o mundo tem um conhecimento intelectual. Aliás, o mundo faz questão de ter um conhecimento intelectual de Deus para desfazer das coisas espirituais. Porque tem crescido nos últimos dias aqueles que procuram conhecer a Bíblia, procuram conhecer, inclusive, até o Evangelho, não para se dobrar, não para se ajoelhar e não para reconhecer o governo de Jesus, o senhorio de Jesus na sua vida, mas para tentar desfazer ou desconstruir o cristianismo. O que tem surgido, seitas, heresias, ensinamentos malignos que tentam deturpar a palavra de Deus, não está realmente no gibi, como nós falamos. Portanto, o nosso valor não está no fato de nós termos um conhecimento intelectual também. Também podemos dizer que o nosso valor em Cristo Jesus não está, o nosso valor, o valor da nossa vida, não está no fato de termos sei lá, um corpo maravilhoso, sarado, como se fala no mundo. Tem gente que é desta forma. Eu conheci uma moça, né, há muito tempo, e ela sofria muito, dizendo que se achava feia, e ficava aquela coisa toda, sabe, de coisa de adolescente, e se achava feia e não se aceitava. Então, para ela, o mais importante era a beleza física, um corpo sarado, um corpo de violão e por aí vai, como o mundo bem apregoa, como o mundo bem aceita e quer impor isso, essa cultura completamente antibíblica na mente das pessoas, a ponto de as pessoas pensarem que o valor do ser humano está no fato de elas terem um corpo bonito, um rostinho bonito e por aí vai. Mas acredite, o seu valor não está no fato de você ser alguém bela por fora. Nada de errado também, repito a mesma coisa, de ser bonito fisicamente. Nada de errado.
Até porque alguém já disse que beleza é relativa. Bom, se é relativa ou não, isso aí é uma outra história. Todo mundo gosta de olhar para um rostinho bonito, delineado, definido. Porém, não podemos pensar que isto é essencial para a pessoa ter valor. O valor do ser humano não está no fato de ela ser bela fisicamente falando, até porque beleza física é um dom. É um dom. Dom, todo mundo sabe o que é dom. Dom é presente. Foi Deus que deu a cada um o dom de ser belo fisicamente ou não. Quem faz o ser humano é Deus. Ninguém quis ser bonito. Ninguém quis nascer bonito, ou ninguém quis nascer feio fisicamente falando. Portanto, não pensemos que o nosso valor está no fato de a pessoa ser bela fisicamente ou não. Nós devemos nos aceitar como somos e glorificar a Deus e adorar o Senhor de todo o nosso coração. Então você pergunta, em que consiste o valor do ser humano? Em primeiro lugar, no fato de que Cristo vive em mim. Não foi isso que disse o texto? O texto que eu li foi Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em ti? Bom, isso eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, é que ele vive em mim. Eu espero que você tenha também esta convicção, que ele vive em ti, porque se você tiver esta convicção, eu ficarei muito feliz. Eu tenho certeza que ele vive em mim, e isso consiste o meu valor, é nisso que consiste o meu valor. E é nisso que consiste o valor de cada um de nós, o fato de que Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. Por outro lado, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, quando Cristo habita no ser humano, o ser humano é feliz. E ele é o mais feliz de todos os homens da face da terra. Porque Cristo é o Filho de Deus. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi ele que tirou os nossos pecados com a própria vida. Foi ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi ele que nos amou primeiro. Foi ele que nos deu paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Então, nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós somos amigos de Deus. Somos seus servos por meio de Cristo. Então é nisso que consiste o nosso valor. O fato de que Cristo vive em mim, vive em ti. Segundo lugar, o nosso valor, o valor do cristão, consiste no fato de que vivo pela fé no Filho de Deus. Sim, eu, você, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Olha como diz o texto. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé. A palavra de Deus diz que Abraão vivia pela fé. Os servos de Deus no passado viviam pela fé. E aí você vai para Hebreus e vai perceber aqueles heróis da fé que, embora não tenham alcançado a bênção, a promessa em vida, mas Deus concedeu a bênção e o privilégio de alcançarem, mesmo depois de mortos,
Como, por exemplo, foi o caso de Abraão, que não alcançou a promessa, mas que os seus descendentes sim, porque Deus prometeu que ele e os seus descendentes alcançariam, conquistariam a Canaã, e os seus descendentes conquistaram. E presta atenção, Deus prometeu que você vai para Canaã celestial. Você que já creu em Jesus, você que já amou a Jesus, você que já se arrependeu dos seus pecados, que já foi liberto, já é salvo pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, você vai para Canaã celestial, você vai para o Monte Sião, uma linguagem figurada para dizer que nós vamos para o céu. É sobre esse assunto, inclusive, que nós vamos falar nesta noite, sobre a Sião celestial. Então é nisso que consiste o valor do cristão, o fato de que ele vive pela fé em Cristo Jesus. Além do mais, Cristo me amou e se entregou por mim. Não é isso que diz no finalzinho do versículo? O Filho de Deus, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você quer felicidade melhor do que esta? Você quer alegria melhor do que essa, bênção melhor do que essa, o fato de que o Filho de Deus te amou e se entregou por ti, e hoje você é uma nova criatura por causa deste sacrifício extraordinário. Não fosse esse sacrifício, esta coragem, esta direção, esta vontade de ir lá e conquistar a nossa vida com a própria vida, como fez o Filho de Deus, porque nos amou, ele se entregou. Caso contrário, não haveria nenhuma possibilidade de salvação para ninguém. Você e eu fomos salvos porque o Filho de Deus nos amou e se entregou por nós. Era necessário que alguém morresse, alguém se entregasse, alguém morresse pela nação, como foi profetizado, inclusive, pelos próprios fariseus. Era necessário que alguém morresse pela nação. Era necessário que um cordeiro fosse sacrificado, como lá no Antigo Testamento que Moisés mandou que o cordeiro fosse sacrificado. Era necessário, então, que a ira de Deus fosse aplacada como nosso Senhor Jesus Cristo o fez. Ele aplacou a ira de Deus com a própria vida, porque ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós, para que vivêssemos felizes. E é nisso que consiste o nosso valor. Em que consiste o valor do cristão? Parou agora para pensar que o seu valor está em Cristo e não no intelecto, e não nos bens materiais, e não na beleza, mas no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, que nós o amemos também, que nós nos entreguemos a Ele, que nós vivamos inteiramente para Ele. Vamos orar, encerrando. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muitíssimo obrigado, Tu és bendito, maravilhoso e glorioso. Aplica, Senhor, em nosso coração a Tua palavra e nos ajuda a Te amar, Te adorar e Te glorificar, Senhor. Obrigado, porque o nosso valor, Senhor, não está em nós, o nosso valor não está nos bens materiais, o nosso valor não está na beleza física, o nosso valor, Senhor, não está no intelecto, mas o nosso valor está em Jesus, o Filho de Deus, que nos amou, que se entregou por nós, que nos reconciliou com Deus. Que bênção, que privilégio, que alegria, Senhor. Muito obrigado. Nós não somos dignos, nós não somos dignos, mas o Senhor nos salvou, nos amou graciosamente por causa de Jesus e não por causa de nós. Nós oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. É em nome dele que oramos. Amém.